Graça e paz, irmãos. Nesta manhã nós vamos meditar no capítulo 12 do livro do Apocalipse. É um capítulo assim, eu preguei poucas vezes neste capítulo, talvez uma ou duas vezes, e a gente não ouve muito pregações neste capítulo 12 do Apocalipse. O motivo de pregar nesta manhã neste capítulo foi um pedido do Eduardo, meu filho, e o Gabriel. Eles estavam lendo o Gabriel, que ele já sabe ler, e ele ficou assim impactado com o que ele viu lá, ele leu lá. Então ele começou a fazer perguntas, e eu comecei a falar com ele, porque é difícil falar com gente grande, quanto mais com crianças, deste capítulo. Então ele pediu para que eu falasse hoje. Aí eu coloquei o assunto diante de Deus, e Deus então aprovou, né? E então nesta manhã eu vou falar neste capítulo. É um capítulo difícil, tem muitos símbolos, peço a paciência de vocês, é a palavra de Deus, tá? O que nós vamos ver neste capítulo não é ficção, não é ficção, não é mitologia, não é mito, é tudo real, né? E o que os sinais, os símbolos estão apontando para verdades reais da palavra de Deus, né? Então que Deus nos dê graça para compreender, para falar, para comunicar aos irmãos, e que Deus nos dê graça também, misericórdia, para sabermos ouvir a palavra. Eu tenho dito isto aqui, né? Ouvir a palavra não é sentar no banco e ficar aí escutando o som, né? A voz da pessoa, não. Escutar a palavra é um trabalho maravilhoso do Espírito Santo, que traduz para dentro de vocês a palavra. Se você que está aqui hoje está ouvindo só com as orelhas, você está mal, porque o Espírito de Deus tem que falar no seu coração. A palavra de Deus tem que entrar, tem que soltar dentro de você. É lá dentro que Deus faz a obra com a sua palavra, né? Então que Deus nos dê graça para isto, em nome de Jesus. Inicialmente eu vou pedir para o Emerson ler os versículos 9, 10 e 11, né? Apocalipse 12, 9, 10 e 11. Vamos fazer a leitura dos três textos no início agora. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho,
e não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, é importante entendermos uma coisa, quando o assunto é o livro do Apocalipse. Do capítulo 4, né, até o capítulo 19, capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 19, nós temos aí todo o caminho, desde o arrebatamento da igreja até a segunda vinda de Cristo, né, quando ele voltará já com a igreja que ele havia arrebatado, né? E existem uma ordem cronológica de acontecimento aí, do capítulo 4 até o 19. Nós temos os selos, as trombetas, as taças, né? Mas alguns capítulos constituem parênteses, ou seja, tratam de assuntos que não têm uma ordem cronológica dos acontecimentos. É o caso do capítulo 12. Então, vamos aqui começar então. Versículo 1. Você pode ler o versículo 1, os irmãos podem conferir aí na palavra de Deus. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Fantástico este sinal, não é, irmãos? Coisa assim, parece ficção. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Os teólogos católicos, os estudiosos católicos, acreditam que esta mulher é Maria. Maria, o menino aí, a criança é Jesus. Mas Maria não preenche os requisitos colocados nos versículos 5 e 6. Veja bem. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Veja bem, irmãos, Jesus não foi arrebatado até ao trono de Deus quando nasceu. Não foi. Ele não foi arrebatado, ele não nasceu e foi arrebatado ao Pai. Não foi. Jesus não foi para o deserto quando nasceu, como o texto está dizendo. Ele não foi. Maria não foi sustentada no deserto por 1260 dias. 3 anos e meio. Ano de 360 dias. Não aconteceu nada disso com Maria. Então, esta mulher não pode ser Maria. Em 23 de setembro de 2017, está perto, a constelação de Virgem, constelação de estrelas, a constelação de Virgem vai brilhar muito intensamente. A NASA diz que vai ser vista na Terra, vai ser um brilho imenso. A constelação assim, nunca aconteceu de brilhar tanto
a constelação de Virgem, alguns estudiosos recentes, tem até vídeos no YouTube e na internet sobre o assunto, alguns estão dizendo que este fato astronômico que vai acontecer em 23 de setembro de 2017 seria o cumprimento de Apocalipse capítulo 12 e a constelação de Virgem, a mulher. Então a mulher aqui seria isto. Também esta interpretação não se encaixa no texto. Se não se encaixa no texto, tem que ser descartada, né? Outros dizem que esta mulher é a igreja de Cristo, né? Mas existe dificuldade, irmãos, também para aceitarmos esta interpretação, pois não foi a igreja que pariu Jesus Cristo, não foi a igreja que, não foi da igreja que ele nasceu, pelo contrário, a igreja nasceu dele. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então também não pode ser a igreja, né? Alguns dizem que esta mulher é Israel. Muito mais parece ser Israel, irmãos. Parece que esta mulher é realmente uma figura de Israel. O filho varão veio de Israel. Vocês sabem que Jesus Cristo nasceu desta nação. Ele nasceu de Israel, do povo judeu. Foi daí que ele veio, né? E Maria foi sua mãe, né? Era uma israelita. E os símbolos que aparecem no texto, o sol, a lua, as estrelas, são símbolos ligados à nação de Israel. Gênesis 37, versículo 9. Vamos ouvir a leitura do texto. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Você vê, então, sol, estrela, a lua, aí fala 11 estrelas, porque a 12ª estrela era o próprio José que teve o sonho. Então está ligado a esta simbologia toda de sol, lua, estrela, está ligada à nação de Israel, ao povo judeu, né? A Israel. E Isaías 66, versículos 7 e 8, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Veja bem, irmãos, aqui está realmente um assunto impressionante. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Quem já viu isto? Né? Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra, uma nação, um estado. Tem versão que diz uma nação em um só dia.
Então, irmãos, Jesus Cristo nasceu e veio da nação de Israel antes que Israel tivesse as dores de parto, o sofrimento que esse povo vai ter, a grande tribulação. Jesus nasceu, né? E diz também que uma nação nasceu em um dia, antes das dores de parto. Também está falando de Israel. Sabemos que Israel, como nação, como Estado, ele foi constituído e organizado no dia 14 de maio de 1948 pela ONU. E nunca houve um Estado de Israel, a não ser neste dia, um dia em que nasceu o Estado de Israel, a nação que está lá organizada politicamente até hoje, né? Então, irmãos, mas esse povo, o povo judeu, tem sofrido muita perseguição, né? Teve, vocês sabem, vocês podem pesquisar depois sobre o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quanto esse povo sofreu. Só que o sofrimento deles, as dores de parto, né? A grande tribulação que vai se abater sobre o mundo inteiro, porque a palavra de Deus não mente, ela é verdadeira, e cairá sobre a cabeça desse povo, e vai ser difícil para eles. Então, já identificamos quem é a mulher, né? E como eu disse para os irmãos, o Apocalipse capítulo 12 não tem uma ordem cronológica. Você viu coisas que aconteceu antes, durante e depois, né? Vamos agora para o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Exatamente. Estamos, irmãos, identificando primeiro as personagens deste capítulo. A primeira foi a mulher, que já vimos o que significa esta mulher, né? E agora diz aqui que e viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Espantoso, né? O bicho é feio, né? Quem é o dragão? Bem, para identificar quem é o dragão, não temos nenhuma dificuldade, porque a própria palavra de Deus está identificando quem ele é no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Quem é o dragão? Satanás, o diabo. Ele é o dragão. E dragão vermelho. Por que vermelho? Sua cor indica o seu caráter pecaminoso, sua natureza pecaminosa, natureza que ele transmitiu ao homem quando obedeceu a sua voz e cometeu pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18, você vai ver lá que o pecado tem a mesma cor, assim, na simbologia do dragão. Isaías 1:18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Você viu? O vermelho está
relacionado com o pecado e indica o caráter pecaminoso da pessoa, o caráter pecaminoso do dragão, e então indica o proceder pecaminoso, o seu proceder assassino. Ele é um matador, né? Ele é um homicida desde o início. Interessante que o símbolo da China é um dragão. O símbolo da China é um dragão. Mas não é só da China, não. O símbolo do mundo inteiro é um dragão. O símbolo do nosso país é um dragão. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo inteiro está em quem? No dragão, no maligno. O mundo inteiro. Vê se entenda isto de uma vez por todas. Viu? Este mundo é governado pelo dragão, pela permissão de Deus. E o nosso país não está fora, não. Está dentro do raio de ação do dragão, né? Também. E diz aqui que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Você sabe o que significa uma cabeça? Na palavra de Deus, cabeça significa líder, liderança, significa comando, significa governo, tá? Cabeça é isso. Diz que o homem é a cabeça, né? O comando da casa tem que ser do homem, né? A liderança, ele é o líder, né? Então, cabeça é governo, liderança. Nimrod, não vamos ler o texto agora porque o tempo não dá. Nimrod, ele foi o chefe dos assírios. Você pode ver isto depois em Gênesis 9, 10 e 11. Ele foi o cara que fundou o primeiro grande império no mundo, né? Ele era um cara inteligente. Então ele formou o primeiro grande império, chamado o Império Assírio. Ele foi a primeira cabeça de governo desse mundo. E o dragão estava por trás de tudo aquilo, né? E depois veio o Egito com os seus faraós, seguido pelos babilônios, persas, gregos e romanos, né? Então, as cabeças do dragão são os impérios, irmãos, mundiais: o assírio, o egípcio, o babilônico, o persa, o grego, o romano. Falta um, porque são 7. E o que está faltando, irmãos, trata-se do Império Romano reorganizado, reavivado, que vai surgir no fim dos tempos, naquele período chamado de Grande Tribulação, um período de 7 anos, mais ou menos. E que neste período nós vamos ver surgir o último grande império. O Império Romano vai ressurgir sob o comando do Anticristo e vai governar este mundo. Então, e tem 10 chifres, né? Você sabe o que significa chifre? Não é homem traído, não, né? Chifre da palavra de Deus é poder, é força, é poder, chifre. Então, está falando de 10 forças, 10 nações, 10 estados, né, que vai se organizar no final dos tempos para passar o poder para o anticristo, a besta, né? E ele tem diademas.
porque Jesus, o Cordeiro, também aparece com diademas. São enfeites da realeza. E o dragão tem uma inveja de Jesus Cristo. Toda luta do dragão é contra o Filho, contra Jesus Cristo. E, por consequência, contra a igreja de Jesus Cristo, irmãos. Então, ele tenta imitar Jesus em tudo. E esses diademas falam de imitação, a sua vontade, a sua inveja que ele tem do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 4 aparece uma coisa interessante aí. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Você vê, e a sua cauda, o seu rabo, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas aqui são os anjos, e lançou-as sobre a terra. Irmãos, a parte mais perigosa do dragão é o rabo. Cuidado com o rabo do dragão. Ele é bem rabudo. A cauda é a parte mais perigosa, desse ser maligno. O que é cauda? Você quer saber o que é cauda? O que é rabo na palavra? E você vai descobrir se você tem cauda. Isaías 9, versículo 15. Isaías 9, 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O profeta mentiroso, falso, o que ele é? O que significa cauda? Cauda é a falsidade, é o engano, é a mentira. Irmãos, Satanás é o pai da mentira, desde o princípio, enganador, falso. Tem muita gente rabuda, mentirosa, falsa, entendeu? Identificada como dragão, é dele. Então, quero dizer para os irmãos, tome cuidado com a cauda dos pregadores. Você pode estar enganado. Você pode estar sobre a cauda, aí descansando, agarrado na cauda de pregadores enganosos e mentirosos. Tem rabo comprido e se arrasta nos corredores das igrejas, enganando as pessoas, não é? Com a sua cauda de mentira, ele arrastou com ele. Veja bem, irmãos, como que é sério. Com a cauda mentirosa, com a sua mentira, Lúcifer arrastou com ele 1/3 dos anjos de Deus. Aqui está falando da sua rebelião contra Deus. De cada 3 anjos, 1 seguiu Satanás. De cada 3 anjos que Deus criou, 1 seguiu o dragão e estão com ele ainda hoje. O dragão e os seus anjos, diz o texto, foram lançados sobre a terra. E a profecia aqui, irmãos, tem sentido histórico, né? Tanto momentâneo como posterior. E quando ele foi lançado sobre a terra, diz aqui o texto que ele partiu com toda a fúria para devorar o filho varão que havia nascido.
Jesus Cristo, quando ele nasceu. Você pode ler a palavra e você vai ver que a partir do nascimento de Jesus, Satanás investiu tudo contra ele para matá-lo. Primeiro, através de Herodes, né? Você sabe, Herodes queria matar todas as crianças, né? Matou de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus Cristo. E várias oportunidades Satanás tentou matar Jesus. Satanás só não queria matar Jesus na cruz. Na cruz ele não queria, porque ele descobriu, por aquilo que Jesus falava, que a cruz seria o seu fim e a nossa salvação. Ele não queria que Jesus fosse a cruz, irmãos. Nós não temos tempo para ver isto hoje, mas ele fez de tudo para que Jesus não morresse na cruz. Ele queria matar Jesus, sim, mas não na cruz, porque na cruz ele sabia que ali a sua cabeça seria esmagada, né? Jesus lá na cruz matou o dragão no ninho, matou o dragão com seus filhotes, os pecadores, ali na cruz do Calvário, né? Ele fez isto para nos salvar, nos libertar. Veja o verso 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Não resta dúvida nenhuma que o versículo 5 está falando mesmo de Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua morte e ressurreição, e depois ele foi então a sua ascensão ao céu. Ele subiu ao céu, ao Pai, ao trono de Deus, né? Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Exatamente, irmãos. O dragão, furioso e frustrado, porque ele não conseguiu devorar o filho, ele não conseguiu destruir Jesus Cristo, então ele parte para tentar destruir a mulher aí, Israel. Satanás sempre tentou destruir Israel, no Velho Testamento, no Novo também, e no nosso tempo também. Por causa de Jesus, irmãos, esta fúria de Satanás que o texto está dizendo vai acontecer na grande tribulação, quando Satanás vai perseguir Israel, e se Deus não intervir, e Deus vai intervir, e se Deus não intervir, irmãos, se por acaso Deus não intervisse, Satanás iria destruir todo Israel, mas ele não pode fazer. Os que ficaram fiéis, estes serão protegidos por Deus por um período de 3 anos e meio, em um lugar qualquer da terra. Eu não sei onde é, mas Deus sabe. Ali Deus vai colocar esse povo, o resto, e ali Deus vai protegê-los contra a fúria do dragão. Versículo 7. Você pode ir até o 9 agora. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Irmãos, sabemos pela palavra de Deus que Satanás foi expulso na obra de Cristo na cruz do Calvário. Contudo, Satanás continua, por permissão de Deus, a sua obra de engano e de acusação dos salvos perante Deus. Viu, irmãos? Satanás, ele nos acusa perante Deus neste tempo. Mas chegará o momento em que ele, que já tinha sido vencido na cruz do Calvário, será expulso do céu. Esta expulsão do céu
tem como fundamento a cruz do Calvário. O diabo e os seus anjos, conforme o texto, serão expulsos, não é? E perdem os seus lugares no céu. A serpente, irmãos, será lançada de lá. A serpente lançará um último olhar para o céu, ciente que para ela os portões estarão para sempre trancados. Provavelmente, irmãos, Satanás e os seus anjos serão expulsos do céu para a terra no exato momento em que o arrebatamento da igreja acontecer. A igreja está sendo arrebatada e Satanás expulso do céu. No céu estará a igreja agora, os salvos, e na terra Satanás e os seus anjos maléficos estarão sobre a terra agora. E imagine você, a raiva dele, a fúria dele. Ele vai estar muito furioso, com muita raiva, e vai ser um tempo muito difícil aqui na terra. E se você não nascer de novo, você vai ficar. Você vai ter que enfrentar a fúria dele nesse tempo. Veja o versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, eu gosto demais desta passagem. Aqui está toda a história da salvação, e gostaria que você prestasse bem atenção agora. Essa passagem, versículo 10 e 11, ela fala em princípio do tempo da grande tribulação, e se refere àqueles que saem dela como vencedores. Contudo, fala também de todos os que creem em qualquer época, daqueles que creem em Jesus e se defrontam com o mesmo acusador, e só podemos vencê-lo da mesma maneira como lemos na passagem. Ele acusa só os irmãos, viu, irmãos? Ele acusa só os irmãos. Quem não é irmão, Satanás não acusa. Pelo contrário, é parceiro dele. Irmãos nascidos de novo, porque irmão é aquele que nasceu de novo e que faz parte da família de Deus. Tem muitos crentes que não são irmãos, são irmãos na fé, são irmãos de igreja, são irmãos de sistemas, mas não são irmãos em Cristo, irmãos nascidos de novo, não é? Então, estes ele não acusa, mas ele trabalha em parceria com eles para promover escândalos, viu, irmãos? Escândalos, para tentar elamear o nome de Jesus e desacreditá-lo ainda mais perante o mundo. Ele começou acusando Deus para o homem e termina acusando o homem para Deus. Lá no jardim, ele veio ao homem acusando Deus ao homem, que Deus não era bom, que Deus estava escondendo alguma coisa de Adão e Eva. Ele é um acusador. Agora ele vai a Deus acusar você, acusar vocês. E como vencer? Como sair dessa? Veja, o texto diz: eles, pois, o venceram. Eles o venceram. Como é que venceram? O texto coloca de maneira nítida. Olha só.
por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso aqui é o novo nascimento, é a proposta do Evangelho, foi o que Jesus pregou, foi o que Jesus estava propondo ao mundo, irmãos. Por causa do sangue de Jesus, está falando da morte de Jesus, irmãos, da sua crucificação na cruz do Calvário, e ao mesmo tempo, em face da morte, não amaram a sua própria vida. A expressão não amar a sua própria vida vai muito, muito além de amar a vida física, irmãos. A vida pecadora, aquela vida que Jesus falou assim: quem ama a sua vida perde-a, mas quem odeia a sua vida preservá-la para a vida eterna. Porque quando você não ama a sua vida, então você entrega a sua vida à morte naquela cruz, para que Jesus tire a sua vida para colocar no lugar a vida dele. E por causa da palavra do testemunho que deram, o testemunho, a confissão da palavra, eu creio, Jesus, que me atraíste, me colocaste em teu corpo, me fizeste morrer. Morto estou contigo, estou ressuscitado contigo. E o Senhor ressuscitou, e eu estou ressuscitado contigo. Eu tenho a tua vida, tu vives em mim, Jesus. Então é o testemunho vencedor. Você não pode vencer por outra coisa, de outra maneira. Ou é assim, ou cavalgará o rabo do dragão até o inferno, de lá nunca sairá. Então, irmãos, então temos aqui a morte de Cristo, nossa morte com Cristo, e o nosso testemunho de que morremos e ressuscitamos com Cristo, e Cristo vive em nós. Os vencedores de qualquer época são aqueles que morreram, ressuscitaram com Cristo, são aqueles que creram no Evangelho. Viu? Quando Jesus fala em perder a vida, ele se refere à vida pecadora, que nascemos com ela. Agora, quando você perde a sua vida, que você nasce de novo, você também está pronto para morrer fisicamente por Jesus Cristo, se for preciso. E muitos vão morrer na grande tribulação, e muitos já morreram. E neste instante, em algum lugar do mundo, porque existem pelo menos 130 países onde perseguem os cristãos. Alguns irmãos nossos estão sendo mortos e perseguidos de maneira muito dura. Então, irmãos, vou contar aqui uma história para a gente encerrar, para você entender o que é esta vida que tem que ser perdida. Não amaram as suas vidas. Uma jovem foi visitar os seus pais e passou alguns dias com eles. Essa história eu ouvi alguém contar. Eu estou repassando essa história para os irmãos porque eu achei muito boa, né? Então, a jovem foi visitar os seus pais. E quando ela voltou, os pais lhe deram uma caixa como se fosse um presente, com papel de presente, com laço e tudo, né? Fitinhas, cartãozinhos, e ela ficou muito feliz com aquele presente. E os pais disseram para ela: olha, você vai abrir só quando chegar em casa. E ela então pegou a caixa, colocou nos braços e saiu contente, muito feliz. Pelo caminho ela ia dizendo para as pessoas: vejam o meu presente que os meus pais me deram, e eu estou muito feliz. As pessoas perguntavam: o que você tem aí dentro? Eu não sei ainda, é um presente.
Mas uma pessoa mais esperta do que ela pegou a caixa, deu uma olhada, mexeu na caixa, colocou o ouvido e escutou. E disse: você estima esse presente? Sim, estimo muito. É um presente dos meus pais. Pois bem, você não deveria estimar isto. Por que não? Porque existe uma víbora venenosa aí dentro. Mas o Senhor não pode dizer uma coisa dessa. O homem fez 2 furinhos na caixa e depois eles notaram que pelo furinho saía uma coisa, uma língua com 2 pontas bifurcadas. Você sabe, como que é a língua da cobra. Aí ela entendeu que era realmente uma víbora. A moça mudou de ideia imediatamente. Ela estimava aquela caixa, mas agora ela tem repulsão pela caixa. Ela tinha apego pela caixa, mas agora ela tem tremenda rejeição. Ela amava a caixa, passou a odiar a caixa. Ela gostava daquela caixa, agora ela aborrecia aquela caixa como nunca. E mais uma coisa, irmãos, ela quis se desfazer daquilo o mais rápido possível. Ela logo chamou alguém para destruir aquela caixa e matar aquela víbora. É o que aconteceu conosco. A vida com a qual você nasceu é um presente dado a você pelos seus pais. Foi ele que transmitiram a vida a vocês. A vida pecaminosa. Nós herdamos nossos pais. Nós herdamos de Adão. E você está muito feliz com ela. Você gosta dela. Você ama ela. Porque ela gosta do pecado. Mas no dia em que Deus revelar que a sua vida é uma cobra, que a sua vida pecaminosa é uma víbora, e que ela tem que morrer, que ela tem que ser rejeitada, então você vai fazer como a moça. Você não quer mais saber daquela caixa. Então, quando você não quer mais saber da sua vida velha pecaminosa, então você está pronto para morrer. Você pode abrir mão dela. Você pode dizer: Jesus, tira a minha vida. E Ele vai tirar a sua vida. Senhor, coloque aqui dentro de mim, no lugar da minha vida que tiraste, a tua vida. E Jesus vai colocar a vida dele. É isso, irmãos. É isso. Ô Emerson, leia o versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e a vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você viu? O céu está em festa, a terra está em desespero. Aí você decida em que lugar você vai querer estar. A descida de Satanás só traz sofrimento, dor e destruição. Veja o versículo 13 até o 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, veja bem, quando Satanás foi lançado para a terra, ele investiu contra o Filho varão Jesus Cristo, mas ele não conseguiu nada com Jesus Cristo. Então ele, com muita raiva, ele investiu contra a mulher Israel. E na grande tribulação ele fez de tudo para destruir Israel. Ele fará de tudo para destruir Israel. E diz que ele lançou um rio de água da sua boca para afogar a mulher. A água aí, irmãos, são as nações, os povos. Porque é assim que Satanás faz. Ele coloca o mundo contra a gente. Mas Deus entrou em cena. Deus não permitiu. De maneira espetacular, ele protegeu a mulher. Então Satanás, o dragão, ficou ainda com mais raiva, porque não conseguiu destruir Jesus, não conseguiu destruir a mulher. Ele foi para perseguir o resto lá. Agora sim são os santos da grande tribulação. Ele partiu para destruir e ele vai matar nesta época. Mas eles venceram. E vencer não significa não ter sofrimento, viu, irmãos? É não morrer fisicamente? Estão enganados. Vencer é crer nossa morte com Cristo e que Cristo vive em nós, porque é o Cordeiro que vence. É o Cordeiro que venceu o dragão. Finalmente, o último versículo, verso 18. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Exatamente. Então, irmãos, e se pôs em pé sobre a areia do mar, o mundo, né? A areia do mar é o mundo, multidão. E este comentário, este versículo último do capítulo 12, que na versão do irmão aparece já no início do capítulo 13, prepara o palco para a próxima etapa do trabalho do dragão, né? Na peleja com os fiéis, ele vai contar com a ajuda de seus auxiliares, 2 seres perversos. A besta, o dragão, vai contar com a ajuda da besta que subiu do mar, que é o anticristo, e da besta que surge da terra, que é o falso profeta. E através desses 2, ele vai enganar o mundo inteiro. Espero que não engane você. Espero que você já esteja arrebatado nesta época com o Senhor Jesus Cristo, né? E Apocalipse 17, verso 14, eu vou ler aqui, diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, tá? O dragão, o anticristo e o mundo. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Presta aqui atenção: vencerão os que estão com ele. Se você estiver com ele, vencerá. Chamados os eleitos, porque Deus escolheu você e salvou você por sua graça. Eleitos e fiéis. Nós vencemos com o Cordeiro. A vitória do Cordeiro é a nossa vitória, é a minha vitória. Irmãos, a vitória do Cordeiro sobre o dragão é a minha vitória, é a nossa vitória. Amém?